Você realmente gosta do que escuta ou só aprendeu a gostar porque todo mundo gosta? A música sempre foi um território de identidade. A gente veste artista como se fosse uma roupa nova, uma bandeira. E a gente se questiona às vezes, né? O que é gosto pessoal e o que é medo de ficar sozinho, de não fazer parte da turma, de um clube. Hoje eu recebo meu querido amigo Romero Carvalho para conversar sobre esse efeito manada que a gente vê aí muito na política, né? Mas também, não só, vê na música. E o Romero é desse cara que eu gosto de filosofar um pouco, porque sempre aprendo, então é sempre um prazer receber Romero Carvalho. Senhoras e senhores, seja muito bem-vindo. Sal, prazer. A gente fez uma, tipo isso, né, dos algoritmos, Foi muito boa. e foi legal fazer porque você me provocou, né, na melhor sentidos, né, assim, no sentido acadêmico, né, Sim. propondo leituras, né, propondo esse tipo de coisa, eu gostei muito. Então, quando você falou dessa, vamos embora. E mais uma vez, eu recebi ali suas perguntas, não sei se os cachorros estão atrapalhando muito a minha fala, Não, mas O Bené tá latindo muito aqui. O seu eu não estou ouvindo, não. E quando eu recebi suas perguntas, foi a mesma sensação, assim, de provocação e uma provocação Boa, boa, né? boa, boa. E é isso, cara. Vamos direto ao ponto aqui nessa live surpresa, né? Que é quinta-feira, dia 26 de fevereiro, às 3h08. Romero, o que é exatamente o comportamento de manada quando a gente fala de cultura? É uma pergunta muito legal, né? Porque a gente sempre vai se parar nessa questão, né? Se você está seguindo ou não. E eu acho que hoje é ainda mais assustador, na minha opinião, porque eu vejo chegar as coisas de uma forma pronta já. Uhum. Sabe? Por exemplo, quando se começou a falar de gênero neutro, tudo já vinha pronto. Já vinha um dicionário, já vinha tudo pronto. Assim, mas quem pensou isso? Né? Assim, como que chegou a esse ponto, né? Aquele lugar. Que teve? E aí parece que assim, agora tem as trends, né? As tendências, e parece que essas trends deixaram esse processo ainda mais complicado. Mas eu entendo que o comportamento de manada é como quando você adere um gosto, mas não por uma convicção estética ali, mas por uma validação coletiva, né? Ou seja, não acho que é só você gostar do que muita gente gosta, porque isso pode ser natural, cara. Acho que muita gente confunde isso. Muitas vezes, muitas pessoas podem gostar de algo porque isso é coisa boa mesmo. Mas o comportamento de manada, ele tem aquele critério que ele deixa de ser a experiência pessoal da pessoa e passa a ser o medo dela de ser excluída de alguma coisa. Uma exclusão até simbólica, né? Tipo um capital social que ela tem ali ao gostar daquilo. Eu acho que, assim, nesse campo cultural, essa coisa dessa adesão por validação e não por uma experiência autônoma, ele tem muitos estudos sobre isso, né? O Pierre Bourdieu, por exemplo, num livro, não sei de que ano, mas nos anos 70 ainda, ele já falava que esse gosto não é puramente individual, né? Mas ele é estruturado como uma forma mesmo de capital simbólico, né? E que aí a pessoa ela não faz o seu gosto por uma ideia própria, uma coisa reflexiva, mas por um pertencimento social, um posicionamento dele tentar se adequar a algum grupo, né? Eu acho que isso é bem típico dos nossos tempos assim de industrialização da arte, né? Porque fica essas adesões coletivas que a gente está falando, que não são espontâneas, elas são induzidas por estruturas de repetição, de previsibilidade, que hoje, com essa estrutura digital nossa, fica ainda mais agressivos, né? Mais agressivos. E, ó, Não, eu. e tem um detalhe dessa agressividade, porque não é só agressiva, ela se vende como algo autônomo. A É. pessoa de fato acha que ela, pô, agora eu tenho Spotify, eu escuto o que eu quero, não é mais a rádio que me manda ouvir, ou o programa do Faustão, eu escuto o que eu quero, eu navego nos sites, eu vejo as coisas que eu quero.
Pô, isso já caiu, né, gente? É. A gente já entendeu que a gente não está nesse lugar mais, né? Não, perfeito. Eu bolando aqui para o roteiro e tudo, até para contribuir, eu concordo com você que é uma necessidade de pertencimento das pessoas, né? Muito mais do que outros fatores, né? Não é uma falta de personalidade coletiva. Alguns casos até mas eu acho Pode que até ser. pode até ser, mas eu acho que na maioria das vezes é isso, é a necessidade de pertencimento. E as pessoas Olha não só, têm... Fala. um exemplo legal disso, o Bad Bunny agora na apresentação dele do Super Bowl. Cara, o Bad Bunny, ele tem 10 anos que ele tá aí. Ele é um fenômeno latino-americano, na diáspora de língua espanhola da América. Muitos anos, muitos anos. Mas agora ele vira um símbolo de resistência, de comunidade latino-americana, lógico, até como uma contraposição ao ICE, ao Donald Trump, etc. Mas aí você tem que aderir, porque se você não aderir, pô, o que você é? Você tá a favor do Donald Trump? Pô, e agora? O pessoal perguntava para mim, o que você achou do Bad Bunny? Eu falei, cara, olha só, politicamente, o show dele foi muito forte, foi muito bem montado. Agora, musicalmente, eu acho horrível, assim. Eu acho que as batidas são chatíssimas, muito parecidas. A dicção dele é, sim, horrorosa, cara. Pode falar o que você quiser, mas, assim, ele cantando, ele não tem a menor afinação, ele canta sempre, assim, é uma coisa absurda, assombrosa, daquilo o tanto que me incomoda, mas, assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas não, cara, você não pode falar isso não, mesmo. Aí vem porque tem os dois lados, né? Tem a tentativa de pertencer a algo, e hoje em dia, talvez até maior do que essa ideia de pertencimento, o medo do cancelamento, né?